Olá, meu aluninho e minha aluninha. Hoje nós vamos falar de uma parte da matemática que se chama sequência numérica. O que vem a ser sequência numérica? Sequência numérica nada mais é do que uma sequência de números. Então vamos lá. Sequência numérica é uma sucessão que pode ser finita ou infinita de números. Por que finita? O que significa a palavra finita? É uma sucessão que tem fim. E o que é a palavra infinita? É uma sucessão que não vai ter fim. Tudo bem? Então, sequência numérica é uma sequência de números que pode ser finita ou pode ser infinita. Pode ter fim como pode não ter fim. Bom, quando nós falamos em sequência numérica, nós temos dois tipos de sequência numérica. Nós vamos ter a sequência numérica recursiva e vamos ter a sequência numérica não recursiva. Vamos começar a explicar para vocês o que vem a ser uma sequência numérica recursiva. Então vamos lá. Sequência numérica recursiva é uma sequência numérica em que, para se fazer um determinado cálculo, para se encontrar um determinado termo, um determinado número, é necessário que nós conheçamos o termo anterior, é necessário que nós tenhamos conhecimento do número anterior. Então, o que é uma sequência numérica recursiva? É uma sequência em que, para você chegar a um número seguinte, torna-se necessário conhecer o número anterior. Tudo bem? É uma sequência em que o número seguinte depende do anterior. Olha o exemplo. Nós vamos dar este exemplo. 2, 5, 8, 11. Espera um pouquinho. Eu tenho o número 2, o número 5, o número 8 e o número 11. Qual é o próximo número? Eu vou ter que fazer uma análise do que aconteceu com os números anteriores. Olhem bem. De 2 para 5, o que ocorreu? Eu somei 3. 2 mais 3, 5. De 5 para 8, o que ocorreu? Eu somei 3 de novo. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. Então eu entendo que cada vez que eu vou colocando um número, eu sempre vou somando 3 ao número anterior. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, o que deu? 14. Então o número seguinte que nós vamos pôr aqui é 14. Eu entendo que para eu colocar os números seguintes, eu preciso conhecer os números anteriores. Tá ok? Como é que nós chegamos ao 14? Nós percebemos que nós sempre estávamos somando o número 3 ao número anterior. Nós sempre somávamos 3 ao número anterior. Olha lá. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Se eu agora continuar essa sequência, eu vou pegar o 14, somar com 3 e vamos chegar a quanto? 17. Este é o exemplo de uma sequência numérica recursiva, em que, para eu ter um número seguinte, eu preciso do número anterior. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. O exemplo que eu vou pegar agora vai ser 1, 5, 9, 13. Qual é o próximo número? Vamos ter que analisar. De 1 para 5, o que aconteceu? Somei 4. De 5 para 9, o que aconteceu? Somei 4. De 9 para 13, o que aconteceu? Somei 4. Então eu entendo que para eu chegar ao 5, eu preciso do 1 mais 4. Para eu chegar ao 9, eu preciso do 5 mais 4. Para eu chegar ao 13, eu preciso do 9 mais 4. Tudo bem? E para eu chegar ao próximo número? 13 mais 4, 17. O que nós percebemos, então? Que para nós chegarmos ao número 17, nós tínhamos que conhecer o número anterior e somar a este número anterior 4. Tudo bem? Olha, somar 4. Vamos analisar. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13.
13 mais 4, 17. E se eu quisesse o número seguinte, bastaria pegar o 17, somar a 4, que chegaríamos a quanto? A 21. Outro exemplo que eu estou dando para vocês, que é esta sequência numérica aqui, ó. 1, 6, 11 e 16. O que aconteceu? Eu peguei o 1 e somei a ele o número 5. 1 mais 5, 6. Peguei o 6 e somei a ele 5. 6 mais 5, 11. Peguei o 11, somei ao 5, deu 16. E para eu chegar ao número seguinte, basta eu pegar o 16, somar a 5 e chegamos a quanto? A 21. O que nós concluímos? Basta, neste exemplo, basta pegar o número anterior e somar a ele o número 5 para nós chegarmos ao seguinte. Olha lá, 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 5, 21. E se nós quiséssemos continuar, bastaria pegar o 21, somar a 5, que chegaríamos a quanto? 26, ok? Agora, nós vamos falar para vocês de um exemplo muito comum da matemática, que é a sequência numérica de Fibonacci. Sequência numérica de Fibonacci. O que ele fez? Ele foi um pouco mais preciso, ele foi mais complexo na sua sequência numérica. Reparem bem que ele pegou o 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55. E assim sucessivamente. Mas como é que nós vamos entender? Como é que nós vamos saber qual é o próximo número? Analisem bem. Olha, observa-se que para construir essa sequência, deve-se fazer a somatória dos dois termos anteriores. Fibonacci começou com o número 1. Começou com o número 1. Começou com o número 1. Como é que ele chegou a 1? Ele pegou esse número 1 e somou a ele o número 0. 0 mais 1, 1. Como é que ele chegou ao 2? A explicação não está aqui, que ele deve-se somar os dois números anteriores. Como ele chegou a 2? Ele pegou 1 mais 1, 2. Como ele chegou a 3? 2 mais 1, 3. Como ele chegou a 5? 2 mais 3, 5. Como ele chegou a 8? 3 mais 5, 8. Como ele chegou a 13? 5 mais 8, 13. Como ele chegou a 21? 8 mais 13, 21. Como ele chegou a 34? 13 mais 21, 34. Como ele chegou a 55? 21 mais 34, 55. Qual o próximo número? Basta somarmos 55 mais 34, que vai nos dar quanto? 89. Olha a sequência numérica de Fibonacci. Ele começou com o número 1. Começa com 1. Não foi dito para vocês que deve-se somar os dois números anteriores? Sim. Qual o número anterior a 1? 0. 0 mais 1, 1. Olha lá. Aí ele pegou de novo. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. E assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? A sequência numérica de Fibonacci diz o seguinte: para você chegar ao termo seguinte, é necessário somar os dois anteriores. Lembre-se que ele começou a sua sequência com quem? Ele começou a sua sequência com o número 1, tá bom? Vamos dar mais alguns exemplos para vocês sobre sequência numérica recursiva. E o que é uma sequência numérica recursiva mesmo? É aquela sequência que, para eu conseguir o termo seguinte, eu preciso conhecer os termos anteriores. Então vamos lá. Olha, outros exemplos. 2, 6, 18 e 54. Analisa bem. De 2 foi para 6, aumentou 4. Então eu pensei assim, basta somar 4. Ótimo. De 2 foi para 18. Opa, de 2 foi para 6 e de 6 foi para 18. Então não somei 4.
Vocês analisaram que eu multipliquei o 2 por 3? 2 vezes 3, 6. Multipliquei o 6 por 3. 6 vezes 3, 18. E multipliquei o 18 por 3, 54. Qual é o próximo número? 54 vezes 3, 162. Então, o que nós concluímos? Que para nós chegarmos ao termo seguinte deste exemplo nosso, nós temos que multiplicar o anterior por 3. Olha lá, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54, 54 vezes 3, 162. Mais um exemplo para vocês, vamos lá. O exemplo agora é 3, 12, 48, 192. Repara bem. De 3 foi para 12. Opa, de 3 para 12, eu pensei, vou somar 9. 3 mais 9, 12. Então, significa dizer que eu terei que somar 9 também. Mas eu percebi que foi pouco. Olha, 12 mais 9 não é 48. O que eu analisei? Que eu multipliquei o 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 4, 48 vezes 4, 192. Então, eu estou multiplicando sempre o número anterior por 4. Olha lá, pode-se perceber que se fez uma multiplicação do número anterior por 4. Olha lá, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 4, 192. E 192 vezes 4, 768. Tudo bem, meninos? Agora vocês vão me ajudar. Eu coloquei aqui para vocês 4 exemplos. Vamos lá. Repara bem. Eu coloquei 4, 8, 13, 4, 8, 13, 19, 26. O que eu entendi? De 4 para 8 aumentou 4. De 8 para 13 aumentou 5. De 13 para 19 aumentou 6. De 19 para 26 aumentou 7. Eu estou percebendo que cada vez que eu coloco um número seguinte, eu somo 4, 5, 6, 7. Significa dizer que para eu achar o outro termo, basta eu somar quanto? 8. Quanto é 26 mais 8? Se nós não erramos na conta, 34. E se nós quisermos o seguinte número, nós percebemos que era 4, somamos 5, somamos 6, somamos 7, somamos 8. Vamos somar quanto aqui? 9. 34 mais 9, 43. Deu para perceber? Então, quando se fala em sequência numérica, é necessário fazermos uma análise e usarmos o raciocínio. Vamos para o exemplo B. 3, 9, 27. Opa, aqui eu não estou somando, eu estou fazendo uma multiplicação. Multiplicando por quanto? Por 3. 3 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3 vai me dar quanto? 243. Então, nós estamos multiplicando, no exemplo B, todos os anteriores por 3. Vamos para o exemplo C. Ai, agora. 4, 7, 10, 13. O que eu percebi? Que nós estamos somando sempre quanto? 3. Qual é o próximo número? 16. O próximo? 19. Olha lá. E aqui agora? Repara bem, e agora? O que eu estou fazendo? De 7 foi para 13. Aumentou quanto? 6. De 13 foi para 19. Aumentou quanto? 6. De 19 foi para 25, aumentou quanto? 6. Qual é o próximo número? 31. Tudo bem, meninos?
Esses exemplos que eu dei para vocês se referem à sequência numérica recursiva. E o que é isto? É quando nós temos um número seguinte dependendo de um número anterior. Tá ok? Sequência numérica recursiva. A próxima aula vai ser sobre sequência numérica não recursiva. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a explicação de sequência numérica não recursiva. Repara bem, a sequência numérica recursiva, para eu conseguir o número seguinte, eu dependo do anterior. Já na sequência numérica não recursiva, para eu conseguir o número seguinte, eu não preciso dos números anteriores. Ela é independente. Vamos lá? 8, 16, 24, 32. Qual é o próximo? Você percebeu que 8, 16, 24, 32, o próximo número vai ser quem? 40. Por quê? Porque nós temos neste exemplo múltiplos de 4. Opa, múltiplos do 4? Não, múltiplos do 8. Nós temos nesse exemplo os múltiplos de quem? Do 8. Olha lá. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Então, este é um exemplo de uma sequência numérica não recursiva. Não recursiva, um não depende do outro. Olha o próximo exemplo. Ixi, agora? 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Esse aqui é um exemplo claro dos números primos. É uma sequência numérica não recursiva, em que um não depende do outro. Repara bem, o 5 é primo, o 3 é primo, o 7 é primo. Tá bem? Então vamos lá. Deu para vocês verem a diferença da recursiva para não recursiva? Recursiva, um depende do outro. Não recursiva, não depende, não há uma dependência. Vamos por exemplo. 2, 4, 6, 8, 10. O que eu entendo por isso? O que eu entendo com isso? Que nós temos aqui números primos, portanto, o próximo é quem? 12. Outro exemplo. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Não são ímpares, hein? Opa, eles são ímpares, mas não primos. Olha, 1, 3, 5, 7, 9. Qual é o próximo? 11. Então, nós temos uma sequência numérica formada pelos números ímpares. E aqui, 5, 10, 15, 20. O que eu entendo? O próximo vai ser 25. Sequência numérica formada pelos múltiplos do 5. Outro exemplo. 6, 12, 18, 24. Qual é o próximo? 30. Sequência numérica formada pelos múltiplos de quem? Do 6. Então, nós acabamos de dar para vocês um exemplo, 4 exemplos de sequência numérica não recursiva. Vamos para agora. Agora nós vamos analisar a mistura dos dois. Nós vamos ter que analisar se é recursiva ou não recursiva. Mas antes vamos voltar. O que é uma sequência numérica recursiva? É uma sequência em que um número depende do outro. E o que é uma sequência numérica não recursiva? É quando não há essa dependência dos números. Tá ok? Vamos lá. Vamos começar a analisar. 5, 8, 11, 14. Ela é recursiva. Por que recursiva? Porque nós estamos somando sempre quanto? O número 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Tá legal? Vamos para essa aqui. 6, 12, 18, 24. Ela é não recursiva. Por quê? São múltiplos de quem? Do 6. Exemplo C. 2, 6, 10, 14. Recursiva. Eu estou somando sempre quanto? 4 ao termo anterior. Então, um depende do outro. Outro exemplo. 9, 18, 27, 36. Não recursiva. Por quê? Múltiplos de quem? Do 9. 1,
5, 9, 13. Eu estou somando sempre quanto? 4 anterior. Então é uma recursiva, porque eu somo 4 ao termo anterior. Olha aqui. F, 10, 20, 30. O que eu entendo? 10, 20, 30. O próximo é 40, 50, 60. Então ela não recursiva, e é formada pelos múltiplos de quem? Do 10. Repare esse aqui. 2, 7, 12, 17. 2 para 7, 5. 7 para 12, 5. 12 para 17, 5. Então eu estou somando sempre quanto? 5, recursiva. Para eu achar o próximo número, eu preciso pegar o 17 e somar a 5, que vai me dar quanto? 22. Então eu estou somando 5. E o último exemplo dado, será que vai ser recursiva ou não recursiva? 11, 22, 33, 44. 11, 22, 33, 44. O próximo vai ser quanto? 55. É uma não recursiva. Por que não recursiva? Porque um não depende do outro. Nós estamos utilizando quem? Os múltiplos de 11. Então, só recordando. O que vem a ser sequência numérica recursiva e o que vem a ser sequência numérica não recursiva. A sequência numérica recursiva é aquela em que, para eu chegar ao termo seguinte, eu preciso do anterior ou dos anteriores. E o que é uma sequência numérica não recursiva? É quando os termos são independentes. Um não depende do outro. Bom, meninos e meninas, esta foi a aula de sequência numérica, ok?